Como explicar capitalismo e socialismo para uma criança de 10 anos? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Hoje meu filho de 10 anos fez essa pergunta: qual a diferença entre socialismo e capitalismo? E aí eu fiz a seguinte explicação, que pode ser que você que está me assistindo também ache útil, interessante, para repassar para um adolescente, repassar para uma criança de forma simplificada, para ter uma compreensão básica desses dois sistemas. Tudo depende de quem é o dono dos meios de produção. Então, no socialismo, essencialmente, tem muitas diferenças, mas a mais importante é que lá tem uma palavra lá complicada que eu vou explicar, que é a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, a propriedade coletiva quer dizer todo mundo é dono dos meios de produção, e no capitalismo quem é dono dos meios de produção é o indivíduo privado, é uma pessoa que é dona dos meios de produção. Afinal, o que é esse tal de meio de produção? É muito simples, porque você sabe que existem as coisas e existem as coisas que são usadas para fazer coisas. O que é uma coisa? O saco de farinha é coisa. O que é o trator? O trator é uma coisa que é usada para fazer outras coisas. O que é o pãozinho? Uma coisa. O que é o forno da padaria? O forno é uma coisa para fazer coisas. O que é um galão de gasolina? Uma coisa. O que é uma refinaria de petróleo? É uma coisa para fazer outras coisas, como as fazendas, as indústrias, os comércios, etc. Tudo que é usado para fazer, para produzir, as unidades de produção são os meios de produção. E qual que é a ideia do socialismo? É que você vai ter uma propriedade coletiva, então não vai ser de ninguém, não vai ser do João, do Pedro, do Zé, vai ser de todos, e todos significa do Estado. Portanto, no socialismo, essencialmente, o socialismo puro, não é que tudo é do governo. As suas cuecas são tuas, entendeu? A tua cortina da tua casa é tua. O que não é seu é o meio de produção, ou seja, a padaria, o supermercado, a refinaria de petróleo, o posto de gasolina. Isso não é seu, isso é tudo do Estado. Todo mundo sabe que tem um histórico muito complexo, para dizer o mínimo, o socialismo, porque ele foi tentado em diversos lugares, nunca completamente, nunca é 100%, nunca é 100% socialista e aqui 100% capitalista. Todos os sistemas do mundo são mistos de alguma forma, mas quem foi se aproximando mais do lado socialista, como por exemplo a Coreia do Norte, como por exemplo Cuba, como por exemplo Camboja, como a Venezuela agora em grande medida, vai fracassando economicamente. Não tem nenhum caso de sucesso socialista na história humana, não existe nenhum caso que deu certo, que é realmente socialista. A Escandinávia é socialista. Não é. Você pergunta para os escandinavos, para o primeiro-ministro lá da Suécia, ele fala: nós não somos socialistas, nós somos capitalistas, e aqui, claro, tem um sistema público legal de saúde e tal. Isso não é socialismo. Socialismo é quando o dono da fábrica é o Estado. Mas a China é socialista e agora tá dando certo. A China era uma miséria total. Você vê o gráfico de riqueza da China, só miséria, só queda. Desde 49, quando começou o comunismo lá, até os anos 70, 80, quando eles abandonam o socialismo, Mao Tse Tung, lá o líder, ditador, morre, vem um outro ditador chamado Deng Xiaoping, e ele fala: chega de socialismo, enriquecer é glorioso. Ele começa a implantar o capitalismo na China, coisa que eu posso dizer com bastante propriedade, porque tive a oportunidade de ir a trabalho pelo menos 30 vezes para a China, e vi lá o capitalismo sendo implantado e o país começando a crescer. E por que dá errado, pessoal? Tem 1000 causas, mas basicamente o grande problema é que não tem incentivo para você crescer a economia. Na padaria do seu Manuel lá da esquina, tem um dono, que é o seu Manuel. Se você não gostar do pãozinho, você vai deixar essa padaria e você vai para outra padaria, e aí o seu Manuel não vai vender, ele vai quebrar, ele vai ficar sem dinheiro, vai ter que entregar a padaria e vai ficar pobre. Então por isso o seu Manuel tá lá todo dia cuidando da padaria dele, melhorando, cuidando da qualidade do pãozinho, da limpeza, mantendo lá os funcionários trabalhando, porque senão essa padaria vai mal, as pessoas vão ser demitidas, ele vai perder o dinheiro dele. Já no sistema socialista, quem vai cuidar da padaria é um funça. Vamos supor que no Brasil resolve implantar de vez o socialismo, e aí o presidente vai nomear lá um funça para ir nas indústrias e tomar a indústria, tomar a padaria, tomar os supermercados e falar: agora isso aqui é do povo, você é inimigo do povo, já está fora. Expulsa lá os capitalistas malvadões, coloca lá o funcionário público, coloca lá o Aspone, coloca lá todos apadrinhados, como a gente vê acontecendo, por exemplo, na Venezuela, que as gangues estão totalmente tomadas aí, a economia está totalmente tomada pelas gangues. E aí você vai ter lá um funça, que vai ter um salário dele, que se a padaria for bem, ótimo, se for mal também, paciência. Se ninguém quiser comprar pão, que se dane,
porque tudo é do governo e a única coisa que interessa é ele ganhar o dele, trabalhar o mínimo possível, passar uma mão aí no caixa da padaria, dar uma mentidinha, coisa que eu vi bastante quando eu tive a oportunidade de visitar Cuba, né? Visitando Cuba, eles falaram que praticamente todo mundo é funcionário público, todo mundo tá roubando o governo o tempo inteiro, ou seja, todo mundo tá roubando todo mundo. Por exemplo, eu fui num mercadinho em Cuba, cheguei e paguei em dólar, que era o preço do turista trouxa, né, que sou eu, então paguei lá, por exemplo, $10 por uma Coca-Cola. O que o cara fez? Ele correu no mercado oficial lá de Cuba, comprou uma nova Coca-Cola por $1 e substituiu a que eu comprei. Então você tem uma situação que o governo tenta centralizar tudo, planejar tudo, pensar numa economia que é uma complexidade gigantesca, definir preços, milhares, milhões de preços do dia a dia, coisa que só os empreendedores lá na ponta, no dia a dia, eles conseguem fazer e não o governo central. Então faz uma bagunça econômica enorme, não tem incentivo para melhorar, não tem competição, se quebrar paciência, todo mundo com emprego garantido e você vai vendo a economia desabar, as pessoas cada vez mais pobres, para entregar o tal do sonho socialista, né, como valor principal. O socialismo tem sempre a igualdade, então a construção dessa sociedade igualitária. E de certa maneira o socialismo até consegue entregar sim essa tal da igualdade, exceto, claro, o governante, o líder lá da patota com alguma turminha, que esse sim tem os palácios, tem os carrões, eles têm a grana toda lá na Suíça, mas fora isso a sociedade inteira igualitária na miséria. Esse é o real destino do socialismo, que tanta gente tem essa simpatia, tanta gente namora. Esse é o real destino do socialismo. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.